Ok, muito bem. Hoje é a nossa quarta noite falando a respeito de promessas, né? Então é a nossa quarta parte falando a respeito de promessas. Vamos avançar um pouquinho mais nesse tema para entender um pouquinho mais como que se manifesta e como acontece as promessas de Deus na nossa vida, amém? O que nós vamos ver hoje à noite são os canais que Deus usa para revelar suas promessas, para manifestar as suas promessas, para que as promessas dele cheguem na nossa vida no dia de hoje, amém? Quais são os canais que Deus usa? É importante a gente saber qual é o canal, porque daí a gente fica atento, a gente fica prestando atenção nesses canais, para ver Deus falando conosco, Deus nos dando promessa, seja para nos dar uma promessa nova, ou seja, para revelar um pouquinho mais aquela promessa que Ele já manifestou na nossa vida, amém? Então a gente tem que prestar atenção nos canais, porque a promessa ela pode inicialmente chegar por um canal, mas ela pode ao longo do tempo ir sendo revelada por outros canais. Então é importante a gente ficar atento com relação a isso, amém? Vamos lá então. Os canais que normalmente as promessas de Deus chegam até nós. Um dos canais são os canais chamados dons espirituais, através dos dons espirituais. E através de quais deles? Através da profecia e da interpretação de línguas, amém? Então esse é um canal que é o chamado de dons espirituais. Através do dom espiritual, uma promessa chega em nossa vida. É lógico que através desses canais pode chegar também um exortamento, pode chegar uma orientação, uma direção nova de Deus, mas tudo isso faz parte do pacote da promessa. Porque não sei se vocês lembram lá no começo que nós ensinamos que toda promessa, o que antecede uma promessa? Um comprometimento. Então de repente Deus possa ter dado uma promessa para alguém, começou a dar a promessa, não revelou ela na totalidade, mas Deus ele está aguardando o quê? O comprometimento da pessoa. Então em algum momento Deus pode usar esses canais também para nos orientar, para nos exortar, para nos corrigir, porque o propósito dele é ver a promessa se confirmando, a promessa acontecendo. Mas se eu não estiver alinhado com a vontade de Deus, a promessa ela pode ficar ali estagnada, parada, pode ficar neutralizada. Então Deus também tem o interesse que eu experimente a sua promessa. Então Deus também pode usar esses canais desta maneira, amém? Vamos ver como que Deus ele usa esses canais chamados canais de dons espirituais. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de profecia, amém? Vamos falar um pouquinho de profecia. Atos capítulo 11, 28 diz assim, ó: e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Amém? O que essa passagem, Atos dos Apóstolos, o que ela nos mostra? Olha só. Levantou entre eles estavam ali, no ambiente espiritual, pregando o Evangelho, anunciando, ganhando alma para Jesus. Se levantou um camarada chamado Ágabo. Esse camarada, o que ele faz? Olha, a Bíblia diz, ó, ele se levanta e ele fala profeticamente. Ele fala em profecia. Só que você veja que ela não é uma profecia assim, totalmente declarada. Como é que é essa profecia? Olha só, dava a entender. Então as palavras que ele falava em profecia, levava eles a entender que haveria um período de grande fome em todo o mundo. Por que Deus deu essa palavra para eles? É para que eles se preparassem, para que eles tomassem medidas antecipadas. Algo parecido aconteceu
quando José estava lá no Egito. Só que o canal foi outro. Não foi o sonho do faraó, então foi um canal diferente. Aqui o canal é uma profecia. Agora você vê que a profecia, ela não é uma profecia assim, totalmente clara, em que Deus diz assim, olha, vai acontecer uma fome, uma seca em todo mundo. Não, a profecia, ela era uma profecia que dava a entender. Então, conforme ele estava profetizando, isso é muito comum acontecer, irmãos, é muito comum. Alguém se levantar falando em profecia, e essa profecia é destinada à igreja, destinada a uma pessoa, ou a um local, e essa profecia não é uma profecia totalmente revelada. Ela deixa entender. Então, por que Deus faz dessa maneira? Porque Deus quer o comprometimento. Deus quer o comprometimento. Você vê que quando Deus deu, usando um outro canal, que foi o canal de sonho, lá no Egito, o que foi necessário? Foi necessário uma interpretação do sonho. Quem que interpretou? José. Quem era José? Um menino que tinha comprometimento com as coisas de Deus. Então, quando Deus ele começa a manifestar a sua promessa na nossa vida, ele requer o que de nós? Um comprometimento, para a gente entendendo. Então, aos poucos, a gente vai entendendo o propósito de Deus na nossa vida. Amém? Então, esse é um exemplo quando Deus fala através de uma profecia. Amém? Agora vamos ver, abre a tua Bíblia, lá em Lucas capítulo 2, versículo 25 até o 38. Nós vamos ler. Glória a Deus. Ainda falando desse canal Dons Espirituais, falando um pouquinho a respeito de profecia. Eu sei que muita gente, é por isso que nós estamos nesse treinamento, para desmistificar essa ideia. Eu sei que muita gente preferiria que Deus lhe desse uma promessa em profecia. Mas como eu já repeti aqui, para mim a profecia é uma das que nós temos que ter mais cautelas, até porque a Bíblia diz que nós temos que julgar, nós temos que avaliar a profecia, e quem é que está profetizando, para ter convicção e certeza que ela é verdadeira. Então, para mim, a profecia é uma forma de manifestação de promessa da parte de Deus, que mais requer de mim cuidado e boa interpretação, porque eu tenho que interpretar a profecia, eu tenho que avaliar a profecia, eu tenho que julgar a profecia, e eu tenho que avaliar a pessoa que está sendo usada em profecia. Amém? Então, eu sei que o povo não, porque a maioria dos pentecostais, eles aprenderam desse jeito. Se Deus tem algo para falar, ele vai falar numa profecia, vai falar numa revelação, né? Deus fala dessa maneira? Fala. Deus fala, só que Deus não fala só dessa maneira. E quando eu fico concentrado apenas em um canal, os outros canais estão passando, e eu deixo às vezes saborear, experimentar coisas boas de Deus, porque eu estou focado. Quer dizer, quando eu foco dessa maneira, eu estou querendo limitar Deus no seu agir. Que Deus ele tem que falar comigo dessa maneira. Amém? Então é muito importante isso. Vamos ler esse texto. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Agora veja bem essa parte. Estava ali a profetisa Ana, filha
de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém? O que nós encontramos nessa passagem aqui, irmãos? 2 pessoas falando em profecia. Amém? Agora, se a gente olhar o perfil dessas 2 pessoas, a gente vai entender como Deus ele usa esse canal. Quando nós falamos do canal de profecia, como é que eram essas 2 pessoas? Um era Simeão e o outro era Ana, né? Simeão, a Bíblia deixa entender que ele tinha um ministério profético, mas Ana não, Ana é declarada, que ela era uma profetisa. Amém? Como é que era o comportamento deles? Como é que era o perfil dessas 2 pessoas? Eram pessoas tementes a Deus, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que tinham uma vida de oração, de jejum, de envolvimento, de comprometimento com o reino de Deus. É por isso que Deus ele se manifestava na vida deles e através da vida deles. Às vezes eu vejo algumas pessoas, irmãos, que se autodenominam profeta, que não condiz nem um pouquinho com o estilo de vida desses camaradas. Pessoas que não oram, não jejuam, não têm envolvimento na igreja, e se dizem profeta, não, porque Deus me usa, porque Deus manda entregar recado. Irmãos, eu não menosprezo a profecia, como diz a Bíblia, não menosprezei a profecia, mas examinai, julgai a profecia. E uma das formas de analisar isso, de observar isso, é olhar para a vida da pessoa. Tem que ter fruto, irmãos, tem que ter esse testemunho de ter uma vida com Deus. Amém? Esse é um canal que Deus usa sim, usa até hoje, esse canal chamado de profecia. Mas nós temos que ser cautelosos, nós temos que tomar cuidado, nós temos que avaliar e analisar muito bem. Eu gosto dessa parte aqui, porque eram 2 profetas. Eram 2 profetas, e Deus agiu na vida dos 2. Por quê? Porque não existe confusão. Não existe. Se Deus usar alguém para falar em profecia, de alguma maneira Deus vai confirmar, através da vida de uma outra pessoa. Deus vai confirmar, porque Deus, quando Ele fala, irmãos, não existe dúvida. Não existe dúvida, como nós lemos um texto algumas semanas atrás. Não há variação, não há variação de mudança no Senhor. Então não há dúvida. Quando Deus fala, Deus Ele confirma. Amém? Vamos ver esse outro canal também, que é a interpretação de línguas. Amém? Esse de interpretação de línguas, irmãos, por que ele não é muito comum na igreja? Por que não é muito comum a gente ver esse tipo de manifestação aqui na igreja? Amém? Vamos ver isso através de uma palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 12 até o versículo 15. Amém? Não é que não exista, existe. Acontece? Acontece. Só que ele não é muito comum, tá? Essa manifestação. Eu acho que são alguns dons assim que eu acho que a igreja às vezes não busca tanto, ela não se preocupa, não foca tanto nisso, tá? Mas vamos entender pela palavra de Deus por quê. 1 Coríntios 14, do 12 até o 15 diz assim, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. 2 coisas importantes. Primeiro, eu tenho que abundar no dom. Quer dizer, eu tenho que ser cheio. Tem que ser cheio dos dons espirituais. E qual é o objetivo dos dons espirituais? É edificar a igreja. Então, irmãos, nunca um dom espiritual será para o proveito da própria pessoa. Nunca. Quem tem, por exemplo, o dom de profecia, nunca vai profetizar para si mesmo. Quem tem o dom de interpretação de línguas, nunca irá interpretar línguas para si mesmo. Quem tem dom de cura, irmãos, dificilmente vai orar por si mesmo para ser curado. Ele ora por muita gente e é curado. Por ele, alguém vai ter que orar por ele ser curado. Então, porque os dons espirituais, eles são dados por Deus para edificar a igreja. Então, ele não é para nós, é para o serviço. É para o serviço. É isso que muito crente não entende. Acha que é
o dom espiritual é para confirmar que ele é uma pessoa de Deus. Não, você sabe o que confirma se eu sou de Deus ou não? É o meu testemunho. Eu conheço pessoas, irmãos, que passam longe de qualquer tipo de dom espiritual. Não fala em línguas, não profetiza, não interpreta, não tem dom de cura, não tem dom nenhum. Mas a vida dele mostra que ele é uma pessoa de Deus, porque o testemunho dele é bom. Tem gente que diz que tem dom espiritual, mas o testemunho dele não parece um testemunho de crente. É pior do que o mundano, mas acha que quando está dentro da igreja, pulando, rodopiando, falando em profecia, revelando, falando em línguas estranhas, acha que isso mostra que ele é de Deus. Não. Então veja bem, vamos continuar na leitura aqui, ó. Por isso, o que fala em línguas desconhecidas ou línguas estranhas, olhe para que possa interpretar, tá? Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Amém? Então, o porquê que esse dom normalmente não é muito comum na igreja? Porque falta a pessoa que busca o dom de interpretar línguas. Então, às vezes tem alguém que é usado profeticamente na igreja, falando em línguas estranhas, mas daí não tem ninguém que interpreta, e nem a própria pessoa busca essa interpretação. Então é por isso que não é muito comum na igreja. É um canal que Deus pode usar sim, para manifestar suas promessas na nossa vida, mas ele é um canal que normalmente requer duas pessoas envolvidas nisso. Amém? Duas pessoas envolvidas. Muito bem, vamos ver um outro canal que é muito comum de Deus falar conosco, com as suas promessas, mas ele é um canal, na minha interpretação, ele é um canal que nos leva a ir descobrindo, confirmando e reforçando a promessa. Ele não é um canal que traz, assim, diretamente já a revelação da promessa. Não. Ele é um canal que faz com que a gente acredite na promessa, faz com que revele a promessa, faz com que reforce a promessa na nossa vida, amém? Que é o louvor, amém? É bastante comum alguém receber uma promessa através do louvor, pois o louvor gera um ambiente espiritual favorável para as manifestações de Deus, amém? Então, é muito comum, irmãos, é muito comum pessoas terem confirmação de promessas de Deus nas suas vidas por conta do louvor, ao estar no momento de louvor. Por quê? Porque o louvor, irmãos, ele gera um ambiente espiritual favorável. Não é que o louvor, tem muita gente que acha assim, o louvor, ele traz a presença de Deus por meio da igreja. Não, irmãos, não traz. A presença de Deus está aqui dentro da igreja. O que o louvor faz? O louvor me prepara para me colocar na presença de Deus. A pessoa às vezes chega na igreja assim meia conturbada, meia angustiada, meia cheia de preocupações e tal, né? Às vezes não está muito bem. Aí ela chega na igreja, ela começa a ouvir um louvor e aí começa a abrir o coração dela, começa a se preparar, começa a tirar a resistência, vai abrindo o coração. Então ela vai gerando um ambiente favorável e ela vai entrando na presença de Deus, ela vai chegando na presença de Deus. E aí o que Deus faz? Deus começa ou mostrar já uma promessa nova, ou Deus começa a revelar a promessa que a pessoa já tem. Deus começa a revelar na vida dela, vai ampliando o leque de promessas, amém? Através do louvor. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Para vocês entenderem. Exemplos assim, pessoais, meu. Por exemplo, a primeira vez que Deus falou comigo foi através do louvor. A primeira vez que eu senti assim, que era Deus falando comigo. Eu não era convertido ainda, eu não tinha entregue a minha vida para Jesus ainda, mas estava naquele processo preparatório, né? Eu estava sendo evangelizado. E aí me convidaram, minha família me convidou, para ir assistir, para ver o testemunho do Matos Nascimento. E aí, nós fomos lá ver o testemunho do Matos Nascimento. Eu achei muito bonito, me tocou bastante, assim, né? Fiquei bem tocado. Aquele dia eu aceitei Jesus como meu Salvador.
Só que teve um hino que ele cantou, que o hino era praticamente a minha vida. Condizia exatamente com a minha vida. Que é aquele hino que ele canta assim, ó. Preso eu vivia em angústia e solidão. Era triste o meu estado, mas Jesus me deu perdão. Aquilo parece que era para mim, sabe? Sabe quando você escuta uma canção, que aquela canção é para você? Então, eu percebi que ali o que Deus estava fazendo? Deus estava dizendo para mim assim, ó, eu tenho uma promessa para você. Eu tenho uma promessa. Você está assim hoje, está preso, angústia, com tristeza, amargura, mas eu tenho uma promessa para você. Foi por isso que eu aceitei Jesus, por causa daquela canção. Márcio Nascimento cantando aquele hino. Amém? Deixa eu falar uma outra experiência que eu tive com o louvor. Nós estávamos pastoreando uma igreja com muita dificuldade, com muita luta, com muitos problemas, e Deus já havia manifestado, Deus já tinha falado na promessa dele, que ele tinha algo melhor para nós, que ele ia nos honrar, que ia nos abençoar, mas nada daquilo estava acontecendo. Por enquanto estava tudo em silêncio. Então foi o tempo que Deus se calou. Aí foi o tempo que nós cantávamos muito o hino na igreja. Por que a gente cantava muito aquele hino na igreja? Porque era o hino que as promessas de Deus, elas iam enraizando no nosso coração. Porque a gente ouvia o hino, era como se Deus estivesse falando. Então, foi o período que a pastora cantou muito o hino da Cassiane, né? Como é que é? Cantando assim, Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta. Ou ficar no Sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos. É a hora de vencer. O hino, ele era exatamente o que nós estávamos vivendo. Então, quando nós cantávamos, não é quando cantava qualquer hora do dia, irmãos. Quando nós estávamos reunidos na igreja, naquele ambiente espiritual, e a pastora cantava o hino, era como se Deus estivesse falando conosco, e dizendo assim, ó, fique firme, não desanime, Deus vai abençoar, nós vamos abençoar, é Deus falando conosco, amém? Então foi uma experiência na área do louvor, foi um canal que Deus usou muito para falar conosco, amém? Bom, de Novo Hamburgo, você lembra de algum? Não. Quando nós chegamos a Santo Antônio da Patrulha, que vivemos um desafio, nós descobrimos um hino. E esse hino foi muito cantado no comecinho, quando nós estávamos lá na igreja lá embaixo, né? Que é o hino da Eixera, Deus é fiel. Lembra? A gente cantava, quase todo culto cantava aquele hino, né? Porque a minha vitória tem sabor de mel. Porque Deus tinha uma promessa que nós iríamos vencer. E a vitória é sabor de mel. Então, o hino condizia com o momento. Assim como nós já tivemos experiência aqui, irmãos. E aí os irmãos já compartilharam isso conosco. Teve um período que foi o hino do Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Eu creio que Deus falou com muita gente aqui nesse hino. Agora, ultimamente, nós cantamos bastante Jó, né? Também foi um hino importante para nós. Então, é um canal que Deus usa. Então, irmãos, o que eu tenho que fazer nesse momento, irmãos? Nesse momento, eu tenho que liberar o meu coração para deixar Deus falar. Porque se Deus está usando esse canal chamado louvor, ele é para reforçar. Naqueles momentos assim, naqueles momentos que toca bastante a nossa vida, é Deus reforçando a promessa. Então você tem que tomar posse, Não, Deus está falando, irmãos. Deus já falou muitas vezes comigo. Vocês sabem que no hino do Jó, Deus ele me preparou para uma luta que nós enfrentaríamos na família. E eu não sabia que luta que era. Mas cada vez que a pastora, às vezes botava para tocar o hino ali, e eu estava ali assim, às vezes eu chorava, é porque Deus estava tocando no meu coração. E Deus estava dizendo assim, ó, Deus te deu, Deus tomou, mas bendito é o nome do Senhor. E eu sabia que era alguma coisa relacionada com a minha família, mas eu não sabia o que era. Então Deus estava preparando o meu coração para poder enfrentar um momento difícil. Amém, igreja? Muito bem. Vamos ver um outro canal que Deus usa muito para falar conosco também, e a gente não pode menosprezar. É o sonho.
Vocês vejam que eu estou só citando textos bíblicos do Novo Testamento, tá? Eu não peguei nenhum texto do Velho Testamento, mas de todas essas coisas que eu estou falando, se você for no Velho Testamento, existe um monte de texto bíblico para confirmar. Mas eu me detive apenas no Novo Testamento para falar a respeito disso, tá? Então vamos falar de sonhos, um canal muito bom que Deus usa para manifestar suas promessas. Vamos falar deles no Novo Testamento. Mateus capítulo 2, versículo 13. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Amém? O que aconteceu? Depois que Jesus nasceu, como havia uma perseguição, o que a Bíblia faz? Deus, ele manda José ir para o Egito. Como é que Deus, qual o canal que Deus usa? Um sonho. No sonho apareceu um anjo. É um canal também, certo? Mas o anjo estava dentro do sonho. Irmãos, com cada pessoa Deus vai fazer de uma forma. Com cada pessoa Deus vai fazer de uma forma, tá? Tem gente que tem a experiência de ver um anjo, literalmente, acordado. É bastante difícil, tá, gente? É bastante difícil. As manifestações de anjos na Bíblia, onde pessoas viram anjos, sempre viram anjos no formato de homens, tá? São poucos os personagens. Normalmente lá em Apocalipse que há mais relatos da forma dos anjos, tá? Mas no resto da Bíblia, sempre que alguém teve uma experiência de conversar com um anjo, ele estava em forma de homem. Nunca apareceu lá na forma espiritual. Por quê? Porque o anjo ele tem uma outra concepção espiritual. O formato dele é diferente, tá? Então, não é possível qualquer pessoa ter essa experiência. É por isso que alguns é um sonho. Você vê com Maria, né, o anjo foi lá e falou com ela. Já que José apareceu no sonho. Isso é uma questão de estrutura, tanto espiritual como emocional. Nem todos têm uma mesma estrutura espiritual de ter essa experiência, certo? Agora um detalhe importante. Você veja que para José, o sonho dele foi literal. O anjo apareceu e disse: ó, você pega o menino e você foge para o Egito, porque o Herodes vai tentar matar o menino, certo? Se nós formos lá para o Velho Testamento, Faraó teve um sonho, não teve? O sonho não era uma mensagem de Deus? Era. Mas ele entendeu a mensagem de Deus? Não entendeu, porque o sonho ele era em uma parábola. Então precisou o quê? Uma interpretação. O copeiro e o padeiro do Faraó, quando estavam presos no cárcere, cada um deles teve um sonho. O sonho era literal? Não. O sonho era uma parábola, precisava de uma interpretação. Então, isso é importante a gente ter entendimento, irmãos, porque quando o sonho ele é um canal de promessa de Deus, ou ele é totalmente literal, ou ele é totalmente alusório. É uma parábola. Não existe o meio termo, tá? Ah, pastor, mas eu sonhei, mas daí mais ou menos eu estou achando que não é. Não existe isso. O ele é literal, desenhadinho mesmo do jeito que é para ser, o ele é em forma de parábola. Vou dar exemplos assim para vocês entenderem. É importante ele ter esse entendimento para discernir. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Um sonho literal. Digamos que Deus tem uma promessa para a pastora, a promessa de dar uma casa para ela. Aí Deus quer reforçar isso para ela num sonho. Aí ela tem um sonho. Ela tem um sonho que alguém chega para ela e diz: olha, quero vender essa casa para você, portanto. E ela vê a casa, mas é bonita, do jeito que eu queria, do meu sonho e tal. A pessoa diz: não, eu faço as condições aqui, tá, beleza. É um sonho literal. Exatamente desse jeito, como ela gostaria. Então Deus está mostrando que vai abençoar. Agora um sonho em parábola. Tá? Um sonho em parábola. Na mesma situação, talvez vamos usar o mesmo exemplo dela para comprar uma casa. Deus quer dar uma parábola para ela, certo? Aí ela tem um sonho. Ela sonha que está numa floresta, caminhando no meio da floresta, olhando para um monte de árvore, olha daqui, olha de lá, né? Aí de repente, do nada,
abre uma porta no meio da floresta. Eu estou inventando, tá, gente? Abre uma porta no meio da floresta. Aí ela olha para essa porta e alguém diz lá de dentro da porta, diz assim, ó, olha, espere um pouquinho mais, que daqui a pouco você vai poder entrar por essa porta. Irmãos, tem sentido esse sonho? Não tem, é uma parábola. É uma parábola. Como é que pode interpretar esse sonho? A gente pode interpretar da seguinte maneira, ó, Deus está te mostrando que você fique tranquilo, que em qualquer momento Ele vai abrir uma porta para você. Por exemplo, um pouco antes de nós alugarmos um terreno e comprarmos essa tenda, eu estava em oração. É lógico, tudo tem que estar regado de oração, né? A pessoa que não ora, não está buscando nada de Deus, dificilmente vai acontecer. Mas eu estava orando porque eu tinha o desejo de tirar a igreja de lá e trazer mais lugar mais localizado. Aí eu tive um sonho. Eu sonhei que eu andava em cima de uma porta. A porta, a folha, só a folha da porta, mas enorme, grande, larga e bem alta, coisa assim, uns 3 metros de altura. E eu sentado assim, né? Imagina que isso aqui é a porta, né? Eu estava sentado aqui assim, em cima da porta, e eu segurava com as duas mãos, tinha que esticar bem as mãos para poder alcançar as beiradas. Eu segurava na beira da porta e eu fazia assim para caminhar. Eu caminhava com a porta. E a porta passava, a gente passava numa rua que era cheia de buracos assim, mas parecia um carrão desses confortável, que passava, você chegava a balançar, não sentia soco nenhum. Como se estivesse eu andando, segurando para a porta. Dá para entender o que é um sonho desse? Ele é uma parábola. Por quê? Um dia eu vou andar em cima de uma porta? É lógico que não. Tá? Aí eu acordei, fui orar a Deus. Orei a Deus, Deus me deu a interpretação. Deus disse assim: te colocarei sobre uma porta, que você terá domínio sobre ela. E essa porta é muito grande. Algum tempo depois, se confirmou. Amém? Quando nós montamos o projeto de série, nós estávamos trabalhando, formando líderes, levantando pessoas. Eu tive um sonho. Também o sonho era uma parábola. Porque havia uma pessoa na igreja que estava trabalhando conosco em sério, que era uma pessoa que me contrariava muito. Sempre me contrariando, sempre me contrariando. E eu orando a Deus, porque eu não queria ferir a pessoa, não queria machucar a pessoa, não queria machucar quem estava junto com essa pessoa. A gente agindo com amor, como sempre a gente age. Mas eu orando. E aí eu orei, orando, irmãos. E de repente eu tive um sonho. Eu sonhei que eu andava numa rua, eu andava de... Me ajude aí. O roller não é patins, né? Aquele que tem só uma rodinha, uma carreira de rodinha assim. É o roller. Tá, eu andava no roller. Mas o roller, irmãos, era gigante. As rodinhas eram normal. Mas as pernas do roller, assim, aquela armação de ir aos pés, era enorme. E eu ficava lá em cima, acho que uns 3 metros de altura. E olha que interessante, era assim, ó, nem existia esse outro que o pessoal faz assim, vai para frente, vai para trás. Mas o meu do sonho existia. Eu fazia assim com o corpo, o rolo ia para frente. Mas ia numa velocidade. E eu fazia assim para trás, andando numa rua. E essa irmã apareceu. Só que ela apareceu com um patinetezinho pequenininho, como é que é? Patins. Ah, o patins, que é aquele que é as rodinhas, aquele bem antigo. E era aquele patins. E ela veio andando aquele negócio ali perto de mim, e eu de longe observando ela. Eu fazia assim, e ia com eles. Eu fui ela, e ela veio. Quando ela desceu numa rua assim, para ir na minha direção, em vez de ela ir para o meu lado, ela foi para o lado contrário. E ela andou uns 300 metros e caiu. Você vê que eu vi quando ela caiu assim, que ela bateu até a poupança no asfalto assim, e foi quicando. Que sonho, né? O sonho era que eu ia andar de patins? Não. Tem que ter uma interpretação. Eu acordei de sonho e falei, poxa, que sonho interessante, vou orar. Orei a Deus, Deus disse assim, fique tranquilo, porque você está acima de qualquer afã. Só dê tempo, eu vou agir. E de fato, irmãos, não demorou muito tempo, essa irmã, ela saiu quicando. E tem outros, irmãos, e tem outros, muitos outros. Então, comigo, nesse canal chamado Sonho, eu sempre reconheço que é Deus falando comigo, porque Ele vem em forma de parábola. Com cada um é de um jeito, irmãos. A gente tem que orar a Deus, como disse José. Não pertence a Deus a interpretação? Amém? Vamos lá, mais um texto. Mateus 27, 19. Vamos lá. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer:
Não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Era Pôncio Pilatos. O que a mulher dele disse? Que ela tinha tido um sonho e ela tinha sofrido por causa de Jesus. Então ela foi lá alertar ele, dizer: olha, não entre na questão desse justo aí, porque eu tive um sonho e eu sofria demais por causa dele. Então o que Deus estava fazendo? Deus estava mostrando para ela, para orientar o marido, para o marido sair fora daquela situação, certo? Então Deus mostrou. Assim, foi uma coisa assim, revelada? Não, ela só teve um sonho que deu uma indicação. Então esse é um canal que nós podemos explorar muito, irmãos, as promessas de Deus, mas com muita cautela, com muita sabedoria. A gente não pode achar que qualquer sonho é uma mensagem de Deus. Tem que procurar assim, ó, tem que procurar discernir. Eu já contei aqui várias vezes para vocês o sonho que eu tive de vir para Santo Antônio da Patrulha, que foi um bebê. Eu tive um outro caso aqui na igreja, de uma pessoa que saiu da igreja e estava tentando tirar um dos irmãos da igreja, e Deus me deu um sonho. Mas não era a pessoa, não mostrava as pessoas, mostrava de uma outra maneira. Então eu sei que quando o sonho ele é uma parábola, que não existe uma explicação literal, eu sei que há uma interpretação. Então eu oro a Deus e Deus normalmente ele me dá a interpretação do que se trata. Quem entendeu até aqui, diga amém. Muito bem. Semana que vem nós continuamos com mais alguns canais em que Deus usa para manifestar a sua promessa na nossa vida. Amém? Vamos dobrar o nosso joelho em meia hora para nós falarmos com Deus. Que Deus abençoe.